Graça e paz preciosas, estamos juntas aqui para refletir um pouco sobre o capítulo 8. E nós vamos pensar na seguinte temática: não tem como ter uma família do céu com princípios e referências da terra. Que grande desafio! Nós estamos aqui, mas não podemos nos moldar aos princípios elementares desse mundo. Amém? Amadas, em Isaías, no capítulo 62 e versículo 4, traz uma palavra que se tornou a minha identidade. Se vocês me acompanham um pouquinho, essa palavrinha não será estranha para vocês. É F-Zibá. Diz assim: ó Israel, tua terra não mais será chamada desprezada, nem abandonada. Tu serás honrada e chamada F-Zibá. Por quê? E aí vem o significado: o prazer do Senhor nela está. O prazer do Senhor está em mim e em você. Mas nós precisamos buscar isso. Somos salvas pela graça e acreditamos num amor incondicional. O Senhor nos ama apesar de nós. E não há nada que possamos fazer para que o Senhor nos ame mais ou nos ame menos. Contudo, não podemos subjugar ou reduzir esse amor divino e essa graça suprema a folhas de figueiras nas quais escondemos o nosso pecado, as quais escondemos a nossa mazela, as quais escondemos o nosso orgulho. Um pouquinho difícil de entender, né? Pesado, mas a nossa reflexão dessa noite será: não podemos permanecer as mesmas, não podemos chegar à presença do Senhor, caminhar com o Senhor e continuarmos as mesmas. Nós precisamos ansiar por mudanças e tomarmos esse ponto, essa decisão de não mais sermos como outrora já fomos. Precisamos honrar esse Deus de tal forma a não entristecer o Espírito Santo com os nossos atos, com a nossa antiga maneira de viver. E eu trouxe 4 reflexões que iremos fazer nessa noite. A primeira diz assim: somos chamadas a andar na contramão do mundo. Não podemos mais deixar os referenciais, os modismos desta era ditar quem nós somos. Não podemos mais nos permitir sermos influenciadas de tal forma por valores desse mundo meramente humanos e muitos deles pecaminosos que contradizem o que nós queremos viver em Cristo, que contradizem a identidade que nós buscamos ter e os valores que nós devemos buscar e cultivar como família de Deus. 2. Somos chamadas a valorizar o nosso lar de tal forma que ele seja a nossa maior realização e primeiro ministério. Amadas, nós temos vivido uma época onde se deseja muito a festa e todo o sonho, o glamour da cerimônia matrimonial. Vivemos uma época onde se deseja muito fotos, álbuns, posts do barrigão, o enxoval, mas pouco se deseja a entrega para a educação de um filho, o dispor do tempo, o dispor da paciência, o dispor em buscar enxergar um coraçãozinho que será único. Por mais que tenhamos vários filhos, cada um é singular, é único. Não podemos viver só nesse desejo, temos que viver nessa entrega. Esse é o nosso grande desafio. 3. Somos chamadas ao desafio da submissão.
Assim como confio e me submeto ao senhorio de Deus sobre a minha vida, me submeto à liderança do meu esposo. E isso tudo, essa submissão, como um tributo de honra e fidelidade ao Deus ao qual eu sirvo. Amadas, não é fácil. E em muitos momentos vamos precisar de um discernimento muito maior espiritual, porque submissão é os dois embaixo de uma mesma missão. Mas nós precisamos entender que essa submissão é algo divino, onde nós entendemos o nosso papel como ajudadoras, auxiliadoras, aquelas que caminham junto, aquelas que preparam o ambiente, que acolhem o guerreiro, que geram identidade no lar. Nós precisamos entender que tudo isso nós fazemos como um tributo de honra e louvor ao Deus da nossa salvação. 4. Nossa completude como mulher. Estar em ser uma mulher de Deus com imagem, nós precisamos entender que a nossa imagem corporal, o que vestimos, o que falamos, a maneira que nos portamos, ela diz sim quem nós somos, ela diz o que está dentro de nós e que se manifesta, que flui para fora. Então nós precisamos vigiar nossa imagem, nossos valores, escolhas, o que é verdade para nós, o que é referencial, o que nós dizemos, qual imagem que nós passamos lá fora. E precisamos também, com abnegação e entrega de vida, entendermos que nós devemos fazer essa entrega como um sacrifício de louvor. Tenho dito, algumas irmãs talvez até já tenham ouvido de mim a seguinte frase: ainda há um sacrifício a ser feito. E nós, nessa caminhada cristã, como mãe, como esposas, como filhas amadas do Senhor, que carregamos em nós essa identidade de Cristo, essa identidade em Cristo, nós precisamos pagar esse preço. Amadas, 4 referenciais. Reflitam sobre eles. Ouçam mais vezes se necessário. E eu quero ainda trazer uma última reflexão, que será a nossa reflexão de oração. Nós não podemos permitir que a certeza do amor de Deus por nós e essa graça salvífica sejam reduzidas e usadas como folha de figueira para camuflar o nosso pecado. Seja ele o pecado do orgulho, seja ele o pecado das vaidades, seja ele o pecado da insubmissão, seja ele outros e outros e outros pecados. Não podemos habitar no jardim perfeito em Cristo, mas irmos à árvore proibida sempre que desejarmos do fruto do pecado. Amadas, esse é o nosso desafio. Quando ministramos, essa palavra ela é trazida primeiramente a nós. Nós nos colocamos também na posição de receber. Então, esse desafio ele é para mim e para você. Que possamos ansiar por essa transformação que vem do alto, integra o nosso interior e de nós flui para todos que estiverem ao nosso redor. Esse é o nosso grande testemunho. Um grande abraço, que Deus nos abençoe.